Olá, tudo bem? Começa agora oficialmente o primeiro podcast. Toda verdade tem mais que uma versão. Eu trago aqui comigo uma amiga, uma pessoa que eu admiro, e o nome dela é Crislaine. A Crislaine, ela é bacharel em Direito, ela é pedagoga, professora, ela também é especialista em política e sociedade. E eu quero te parabenizar e dizer muito obrigado por você estar participando disso com a gente, e que queria que você falasse um pouco aí como que você chegou até aqui, né? E Bom, primeiramente eu queria, dizer olá para todo mundo e que é uma honra estar aqui fazendo parte disso, que eu sei que é um sonho seu, um dos muitos, né? e você me incentivou bastante isso. Sim, então eu quero expressar aqui, né, gratidão. Como é que eu cheguei até aqui? Foi longo o caminho. Na verdade, eu sempre quis fazer direito. E a educação veio no meio do caminho e eu gostei. Eu comecei a fazer, a faculdade de pedagogia e eu me descobri professora. Então, é gratificante você ver, colher os frutos, né? Quando você ensina, você deixa muito de você. Então, isso me ganhou. Então, por mais que eu tenha, migrado para o direito, eu estou tentando ainda, estou numa caminhada, eu acredito que eu nunca vou deixar de ser professora. Provavelmente eu vou querer ser professora na área de direito. Legal. Interessante. É isso aí. Então, hoje, nós vamos trazer um assunto polêmico aí dessa semana, né? Como o podcast se relaciona geralmente a coisas, né, que acontecem. Essa semana houve uma denúncia de estupro, né, até durante um parto, né, que eu fiquei tentando entender como que isso seria possível, né, durante o parto, tira a criança, põe a criança, tem mais gente na sala, e como que o cara faria esse tipo de coisa, né? Aí, aproveitando aí, né, o seu conhecimento na área, né, tanto como pedagoga, como direito, eu queria que você falasse para nós, como será que funciona isso aí? Como que acontece? Então, primeiro eu quero falar como mulher, né? Quando a gente estava, antes, né, do programa, a gente estava conversando sobre isso, e daí foi a primeira, nossa, mas como? Durante o parto, né? Porque a visão que as pessoas têm de estupro é só a conjunção carnal, e não é isso que a lei diz, né? Então, se a gente for pegar o artigo 213 do Código Penal, que é onde está, caracterizado o crime de estupro, então vai além disso. Tem a questão do ato libidinoso, que foi o que esse pseudo-médico, anestesista, praticou. Na verdade, ele não teve uma conjunção carnal com a moça, né? Sim. Que seria, o sexo, o ato sexual em si, mas ele acabou introduzindo, o órgão genital dele na boca da paciente. Mas ali, durante o parto, não tem mais pessoas ali em volta? Não teria médico, enfermeiras sim, tanto câmeras, que o crime... O pai? Sim, o pai, eu não soube se estava ou não nesse momento, pelo menos. Mas, como eu estava dizendo, a equipe foi, assim, primordial para descobrir, no caso, esse crime, porque eles começaram a desconfiar da conduta do anestesista. Porque ele começou as pacientes eram mais sedadas do que o necessário. Então, elas demoravam mais tempo para acordar e elas começaram, a equipe, as outras enfermeiras, começaram a notar isso. E isso como um fato incomum. E elas tiveram a ideia de colocar essa câmera e ele foi preso em flagrante porque foi constatado. Então não foi a própria vítima que fez a denúncia. A vítima estava desacordada, né? Foi a equipe... Eu imaginei que essa denúncia, mas eu imaginei que essa denúncia tinha sido partir da vítima. Então partiu da equipe do hospital. Foi a equipe, inclusive, parabéns para a equipe do hospital, que segurou, inclusive, ele lá para ele ser preso em flagrante, mediante a gravação. É um assunto polêmico. E isso acontece não só ali, né? Mas acontece também em consultório médico. Geralmente a gente vê polêmica com ginecologistas. Como, por exemplo, aquele
Dr. Abdel É. Massif. Também, né? Outro doutor, né? E como que uma pessoa vai denunciar? No caso desse doutor do Abdel ali, teve denúncias que surgiram depois de 5 anos, 10 anos. A questão da denúncia é bem complicada. Até tem várias instituições hoje, tem, né? A delegacia específica da mulher, onde a vítima é acolhida com uma outra, né? Uma outra visão, com um carinho, com cuidado. Porque o que acontece, Paulo, a pessoa, além dela ser violada, é toda uma questão psicológica, né? É o corpo dela e envolve muitas outras questões. Família, vergonha. marido, sim, então não é uma coisa fácil. Então, é claro que a gente até já conversou sobre isso anteriormente. Existem pessoas de má fé, sim. Né? Existem, inclusive, mulheres de má fé, alguns casos que aconteceram, que daí depois, né, não se comprovou. Existem pessoas de má fé, né? Não seres humanos são seres humanos. Sim, e aí tem esse outro lado também, mas nesse caso, coitada, tanto que ela foi colocado o crime como estupro de vulnerável, porque ela estava, né, sob efeito, né, dos anestésicos para ter a cesárea. Mas só aí, daí no caso, essa que filmaram tem a comprovação. Ela é uma, né? Mas se ele já fazia isso muito com tanta provavelmente. naturalidade... E provavelmente vão aparecer outras vítimas que daí... Que é nesse caso que entra igual esse doutor, que às vezes ela... Poderia achando que tá delirando, alguma até coisa. Do caso do Dr. Abdel Massif, tem algumas pacientes que nem fizeram o teste de DNA, porque daí algumas fizeram e descobriram que o filho não era do marido, era dele. Como? Desse médico? E aí algumas nem quiseram fazer o exame. Porque aí sabe, surreal. Assim? A pessoa vai no ginecologista porque tá grávida. Ou pra não, ver se tá grávida. ele trabalhava com, na verdade, com inseminação artificial, ele era médico especialista em inseminação. Então, ele tinha um alto resultado de retorno, né? Porque tem que rir pra não chorar, mas é tão horrível. Quando o pai não dava as contas, ele acertava as contas. É horroroso demais. Pensar que uma pessoa que tá ali... as pessoas que falam, a pessoa chega com um objetivo, né? Aí tem aquelas pessoas que falam, independente do meio, o importante é chegar lá. Nesse caso, não. Mas, médico, enfim... Médico reprodutor, ele era, né? Que horror. Já viu falar? Agora, antigamente, inseminação artificial. Agora nós temos médico reprodutor. Você que quer engravidar... No nosso Brasil, nós encontramos médicos reprodutores. Algumas coisas, inclusive, você pode escolher até a genética, dependendo do que você olha. Mas, enfim, né? Sim. É horrível. E aí, a gente tem esses dois lados da moeda, né? Tem a questão da pessoa. Ele, por ser um médico, o que a gente imagina? A gente imagina que um cara que é médico é como um policial, é como um pastor, que é alguém que vai estar ali. Até mesmo pelo juramento do médico, né? E a gente vê o médico como uma pessoa, alguém né, que através de reputação ilibada, né? É o que era pra ser, né? Em todas as áreas, mas a gente percebe que nenhuma delas, né? Todas assim, por exemplo, imagina, pela reputação de um padre, pela reputação de um pastor, pela reputação... O juramento existe, né? De todas as áreas, mas a má fé também. Pessoas de mau caráter, pessoas... que infelizmente fazem isso sem escrúpulos, porque imagina só, até mesmo para a pessoa que passou por isso, para a família, e é uma situação que é doentia. Realmente o homem, mais que a pessoa, pelo instinto animal, vai lá... Não tem isso. Você é detentor do teu corpo. Você pode sair nua na rua que a pessoa não tem direito de estuprar. Não, mas direito ninguém tem. O médico também não tinha direito, mas ele fez. Mas essa é a questão do estupro. É esse não consentimento da pessoa. A partir do momento que eu não quero... Então, se dois namorados chegar e estiver lá e não quiser, durante o relacionamento, inclusive, ela pode eu ia acusar. falar isso pra você, que durante algum tempo, no Código Penal, né... Era uma excludente a questão do matrimônio, né? Que o marido tinha esse direito sobre o corpo da esposa. E hoje não tem mais isso. Não. Se a mulher chegar em casa e querer falar que o cara estrupou ela, claro, ela fala e ele mesmo vai pra se ele for marido dela. E se for nesse caso, ela fica com os bens?
Não, a gente não vai entrar nessa parte do mas direito de porque família. não pode nem entrar. Senão vai ter um monte A de gente mulher tá no Código Penal. fazendo fila na delegacia, dependendo do bolso do cara, né? Ué, se eles forem casados na É. comunhão parcial de bens, provavelmente ela vai ter direito à metade A dos metade. bens. Não, mas eu digo assim, por exemplo, não sei se na justiça, quando há traição, a pessoa perde direito, não perde? Na verdade, não. Ela ganha tudo daí, não é? Não. Não? São coisas distintas. Na verdade, se você for traído, você pode mover... Tem alguns casos de ação de dano moral. Dano moral. Sim, da mas pessoa não ter que entra nessa indenizar. questão da partilha. Ela vai levar metade dos bens se for casado com a Antigamente, comunhão agora parcial tem de uma bens. coisa que eu vejo, eu gosto muito de história, então eu estudo bastante sobre história. E durante a história, a gente lembra que até os próprios padres iam comprovar o ato sexual diz que no primeira noite as pessoas ficavam dentro do quarto, ficava o padre, ficava, né, principalmente quando era princesa, príncipe, Era a pra que questão da consumação. a consumação do casamento, né? E hoje é o contrário, hoje a pessoa não precisa consumar, a pessoa falar que foi estupro, tchau, obrigado. Estupro! Você tá estuprando meu ouvido, Paulo César. Tá bom. Não, mas é a questão que eu te falei, a questão que você tem o domínio sobre o seu corpo. Ninguém Sim, é não, dono. eu Por entendo, mais que isso eu seja acho. marido, não é dono E do a mulher corpo. não, se o homem falar Não se isso. submete. E se um homem chegar na delegacia e falar assim, eu fui estuprado por uma mulher, Pode ser? como é que acontece? Ué, pode ser, E aí claro. ela também tem o mesmo direito, ele. Separar. Se ele foi não estuprado. aguento mais, essa mulher não me deixa em paz. Eu acho difícil, incomum, provavelmente, mas não é Você acha impossível. incomum isso pelo homem? Vamos entrar num assunto assim. Somos seres humanos. O homem, ele tem os mesmos sentimentos que as mulheres têm. Ele tem o mesmo, isso daí todo mundo tem. Né? Ele tem os mesmos direitos e tal. E aí você acha que às vezes o homem, ele pode ser coagido a isso, e ele por ser masculino e ter vergonha... Você diz em questão de, a mulher forçou uma barra, mas ele... eu sou Por o esse macho homem. alfa, não pode ser. porque é assim, porque geralmente acontece, a mulher forçar a barra, o cara não quiser, porque a mulher é feia, Provavelmente alguma coisa, ele não vai. Ele é viado, É. né? Ele é bicho, não Pode não quer. acontecer. Sim, então. Mas é isso aí. Você já ouviu? Será que tem algum caso de estupro de mulher por Estupro! Ai, que burro, dá 0 pra ele. homem? Estupro? Eu não sei, a gente precisa É que pesquisar. quando eu começar a falar vassoura, daí você vai ver. Brincadeira, eu não falo vassoura. vassoura. Mas é que essa interessante. palavra, ela não fica muito no meu vocabulário. Então, assim, eu É que não tem acabo algumas errando. palavras que são melhores do que as Então, outras. a palavra é estupro. É estupro. E quando estupro faz o quê? Dói o ouvido da pessoa que ouve. Legal. Por isso que eu convidei você. Porque você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que vai trazer clareza e vai subir, vai elevar o nosso nível de português. Muito Né? obrigada. Principalmente porque eu não sou muito apegado ao português, né? Porque eu sou do norte do Paraná, que nós falamos Não, mas eu porta, falo portão, também, porteira. porta, portão, Mas porteira. você nasceu em Curitiba, você é uma Eu pessoa sou da capital. curitibana. Apesar que eu também nasci, né? Mas me trouxeram bem novinho aqui e me ensinaram a falar desse jeito. Né? Eu já não falo muito tempo leitão, não falo mais. É isso aí. Então, nós chegamos aí a uma conclusão desse assunto, né? Queria que você concluísse pra gente, passasse uma mensagem, né? Nessa área do direito, até como pedagoga, principalmente porque hoje eu vi umas propagandas falando sobre a violência sexual também nas escolas, a violência sexual com menores, né? Olha, eu vou tocar a gente já tocou numa coisa polêmica, eu vou tocar em outra. Sim. Tem muita gente que fala sobre professor que quer colocar, inserir no aluno a questão da ideologia de gênero, da educação sexual. Gente, quando a gente fala sobre educação sexual, a gente, professor, tá? Agora eu tô me colocando como educadora. Sim, legal. Esse é um assunto importante. E eu sou educadora de pequenininho, tá? Então, quando a gente fala com eles, é com todo o tato, com toda pedagogia possível e impossível, Sim. tudo dentro do tempo. Mas o que a gente passa para os alunos? É essa questão do cuidado com o corpinho deles para ninguém, né, nunca abusar deles. E se eles infelizmente, se colocarem nesse papel, eles identificarem que aquilo não é um carinho, que aquilo é abuso. Sim. Então, tem várias... a gente faz todo um trabalho, até tem alguns livros que são voltados para isso. Tem um livro muito legal, eu não vou me lembrar agora o autor,
que chama O Segredo da Tartanina, que conta uma historinha e é todo pedagógico pra gente trabalhar com crianças muito pequenas essa questão do abuso. Pessoal, esse nosso primeiro podcast foi fundamental, primeiramente pra gente se conhecer. A gente já se conheceu bastante aqui, né? E eu quero agradecer a Cris por estar passando pra gente aí o conhecimento, o ponto de vista dela, com base no que ela já estudou, né? Eu te parabenizo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, gosto de discutir, gosto de falar. Viajei bastante e usei esse tempo da minha viagem para mim poder ter pontos de vista diferentes, para mim ter aprendido, né? Bastante coisa. Não tenho um diploma, mas acho que a gente vai conseguir chegar num consenso ali, ou eu vou aprender bastante com você, né? E com os nossos entrevistados. Mas eu vou estar aqui. Então eu quero agradecer a todos vocês aí que assistiu, quero que vocês compartilhem, dê um like, se inscrevam no canal. E eu queria dizer que aqui a gente trata somente com a verdade. Mas as verdades são feitas de meias verdades. Ninguém detém a verdade. Por isso que a gente não está sozinho. A gente sempre vai estar vendo as coisas de pontos de vista diferentes. É isso aí. Birdcast, a hora da verdade.